Veja bem, um dos grandes problemas que ocorre conosco é que nós aprendemos muitas coisas erradas, não somente sobre os números, sobre muitas coisas. E quando você aprende uma coisa de um jeito, para modificar ela é muito mais difícil do que você aprender uma coisa nova que você nunca tenha visto. Então, nós temos alguns conceitos já condicionados em nós sobre os números que são totalmente equivocados. Então, por exemplo, o número 4 é um número de restrições, de trabalho duro, não é verdade. O número 5 é o número de vícios, de perdições, não é verdade. O número 7 é um número de pessoas introspectivas e fechadas, não é verdade. O número 8 é o número do dinheiro, um número materialista, não é verdade. O número 9 é o número de finalizações, de perdas, não é verdade. São conceitos que nós aprendemos equivocados, errados. Agora, para mudar isso é um pouco difícil, então por isso que nós temos dificuldade de compreender. Então vamos lá. Vamos pegar os primeiros 4 números. 1, 2, 3, 4. 1, a unidade. 2, a dualidade. 3, a trindade. 4, o quaternário. 1 é a ideia, 2 é o pensamento, 3 é a forma, 4 é a manifestação. Não tem como estudar os números sem vincular eles com os arcanos maiores do tarô. Não tem. Então, você pega o número 1, ele é a unidade, ele é o mago. No 10, ele é a roda que gira. Começa outro ciclo. Tá? Depois, no 19, ele é a completude. Você tem que olhar para isso. Número 2 é a dualidade. Então, quando você tem uma ideia, pelo pensamento você extrai a razão, você analisa os prós e contras, então surge a intuição, a percepção, aquela avaliação do número 2. A concepção, o número 2 concebe a ideia e transforma ela em algo que vai gerar uma forma no número 3. Então, o número 3 dá a forma. Por isso que o número 3 é da criatividade. Cria forma. Mas ainda é no plano mental. Tudo está ainda no plano mental. O 1, o 2 e o 3 estão no plano mental. Então vem o 4, acrescenta mais uma unidade e vem o 4. O que o 4 faz? Pega esse projeto, essa ideia e constrói a coisa. Realiza. Então vamos lá, você olha para o mago, o número 1, ele é solitário. Ele está olhando para frente. Ele está com todos os elementos prontos ali para começar a jornada dele, começar a trabalhar e construir. Ele tem o quê? 4 elementos. Ele tem os 4 elementos ali. Vem o número 2, a sacerdotisa, ela está voltada para o mago. Ela está chamando ele, concebendo. Depois, a imperatriz se volta para a direita e entrega o projeto para o imperador. E o imperador executa. Mas, se vocês prestarem bem atenção, e aí vamos ter que considerar, claro, todas as interpretações, entendimentos dos diversos autores dessas cartas do tarô, que não são o tarô de verdade, são representações, são a ponta do iceberg do tarô, é a parte do jogo das cartas do tarô. O tarô é o que originou isso, através das interpretações diversas, então cada autor dá um entendimento. Mas se vocês prestarem atenção, a essência do símbolo está quase sempre ali, visível. E na carta do imperador, pelo menos todos os autores que eu conheço, o imperador está relaxado, ele não está tenso. Então, como é que o número 4 vai ser rígido, rigoroso, de restrições? O imperador emana autoridade. Então, ok, agora aí você pode fazer várias analogias com a família, por exemplo. O número da família é o número 3. Dizem que é o número 6, não, é o número 3. Pai, mãe e filho. E o número 4 é a autoridade dentro da família. O respeito, a ordem, a disciplina dentro da família.
Só que quando você soma 1 mais 2 mais 3, você tem 6, que é o número do ser humano. Então, a família é a base da sociedade. Bom, vamos somar agora 1 mais 2 mais 3 mais 4. 10. 1 e 0, 1. Volta para o 1. O que nós temos aqui nesses 4 primeiros números? As bases estruturais de tudo. Tudo que você quer entender como é construído, como se faz, vai para o 1, 2, 3, 4. A nossa personalidade tem 4 corpos. Corpo físico, eu vou usar nomenclatura bem simples, como eu sempre digo, é mais simples. Corpo astral emocional, corpo mental e corpo causal intuitivo. Os 4 primeiros corpos formam a personalidade. O que esta personalidade aqui tem dentro dela? Uma unidade individuada, uma mônada, espírito, consciência. 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. 1 e 0, 1. Estão entendendo? Então, esses 4 primeiros números foram essa base. Tá? Vamos para a segunda série dos números, 5, 6 e 7. O número 5 é um dos números mais mal interpretados, inclusive dentro do tarô como um arcano 5. Então, no tarô ele é mais conhecido como o Papa. Mas quando você estuda o número 5, você vê que não tem nada a ver com o Papa. O Papa não tem nada a ver com o número 5. Como é que se chegou a isso? Eu estou batendo cabeça há tempo, e mais recentemente, a partir de um novo livro que eu recebi sobre o tarô egípcio, caiu mais uma fichazinha, né? O arcano 5, né? Ele fala da quinta essência. O número 5 fala da quinta essência da coisa. Se nós tivermos os 4 elementos, agora vem o quinto elemento. Qual é o quinto elemento? A quinta essência das coisas. O que é a quinta essência das coisas? É aquilo que vitaliza a matéria. É o elemento vital. É o sopro da vida. É o mistério. É o incompreensível. Por isso que o número 5 é o mais difícil de ser compreendido. Por isso que há essas distorções. Porque o número 5 é movimento. Vida é movimento. A vida não é estagnada. Ela é movimento. O número 5 é movimento. É agilidade. Então, associam a ele como um número de vícios. Ora, quem vai para o vício é o ser humano, não é o número 5. Então, o arcano 5 diz assim: tudo tem o seu tempo. A vida para nós aqui na matéria está limitada pelo tempo, mas a vida continua pela eternidade, rompendo a barreira do tempo. Pouco sabemos sobre a vida, e o grande sacerdote vem nos lembrar disso. Aí é que eu começo a entender por que o Papa, por que Hierofante. Alguém guardou esse segredo, o grande sacerdote. A vida floresce em todos os templos sagrados da Terra e do universo ao ilimitado cosmos, onde ela é, ao mesmo tempo, vida, inteligência, consciência e sabedoria, e o resplendor do Criador de tudo. Talvez por essa razão, o arcano 5 foi representado com figuras simbólicas do sagrado. O grande sacerdote no Egito Antigo, o Hierofante e até o Papa, mais popularmente e mais recentemente. A sua interpretação talvez tenha sido a mais distorcida dentre todos os arcanos maiores do tarô, seja por falta de entendimento místico da essência e dos símbolos, seja por ignorância, ou seja porque algum sábio soube como camuflar o sagrado em figuras às vezes tão populares. Reconheçamos nossa pequenez, nos tornemos humildes, afinal estamos diante de Horus, representado pelo grande sacerdote. 5 é Horus. Quem conhece um pouco da mística do Egito Antigo vai entender o que é o 5. É Horus. Quem é Horus? Então o 5 é esse mistério. E o número 6, o que é? O ser humano dotado de um destino e um karma. O karma é a consequência do exercício do seu livre-arbítrio. Então, o número 6
que é um número muito mal compreendido também. Inclusive, alguns autores dizem, e eu tenho livros aí que descrevem literalmente isso, que Jesus teria escolhido nomes dos seus discípulos com todos os números, menos o número 6, porque o número 6 é um número de instabilidades emocionais e dúvidas, essa coisa toda. Ora, em primeiro lugar, isso aí não é verdade. Na Gênesis bíblica, é o número da criação do ser humano, a imagem do Criador. Então, o número 6 é o número do ser humano. Ser humano dotado de destino e livre-arbítrio. Por isso que ele é o número das escolhas. Tá? Vem o número 7. O número 7 é o número da consciência. É o número da completude, quando a obra se completa. Então, você pega aquela estrela de 6 pontas, que vocês já viram, né? 2 triângulos, um voltado para baixo, outro para cima, que representa o número 6. O número 7 é a estrela de 6 pontas com um ponto no centro. O que representa esse ponto? Vamos somar de novo. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, 28. Reduzindo dá 1 de novo. Se o 1 lá do 4 representa a individualidade dentro da personalidade, agora o 1 que vem da soma até o 7 representa a mônada espírito consciência que esse ser humano é dotado. E que dá um novo rumo na vida dele, o rumo da evolução espiritual. Então, se o número 5 é um número de muita movimentação, o número 6 é um número de fazer escolhas, o número 7 é um número de alcançar a consciência, é um número de discernimento, é um número de dar um novo rumo para a vida. Então, é claro que o número 7 é muito seletivo, mas isso não significa que as pessoas com o número 7 na expressão ou no destino sejam somente introspectivas. Pelo contrário, você quer encarar um debate com uma pessoa de expressão 7? Você tem certeza que você quer encarar um debate com uma pessoa que tem expressão 7? Cuidado, você não vence. São extremamente argumentativas. E quando desanda a falar, cuidado, sai da frente. Só que tem uma coisa, não é qualquer papo. Não é qualquer assunto. O 7 é muito seletivo, muito seletivo. Esta é a virtude do número 7. Muito bem, agora vamos para o número 8 e o 9. Agora vem a grande dificuldade, né, que as pessoas têm de entender o que são esses dois números. Todo o nosso plano evolutivo, o nosso mundo, a nossa criação, a nossa evolução é 7. É 7. Nós somos seres setenais. Temos 7 corpos, evoluímos a 7 planos, temos 7 chakras principais, 7 semanas, 7 notas musicais, 7 não sei mais o que, tudo é 7 para nós. Vocês já repararam isso? Tudo se completa no 7. Sobrou o 8 e o 9. O que representa o 8 e o 9? Se eles sobraram. Agora, se você fizer a soma do 1 até o 8, vai dar 36. 3 e 6, 9. Se você fizer a soma do 1 até o 9, vai dar 45. 4 e 5, 9, né? O que representa isso? Esses dois números são os números da evolução do ser humano. Se o número 6 é o número do ser humano, a imagem do Criador, biológica, o número 8 é o número do ser à semelhança do Criador. Justo e ético. Para você alcançar a sabedoria 9, você precisa se tornar justo e ético. Bom, o número 8 é o número que representa poder, né? Sim, poder, justiça, porque tudo isso está intimamente ligado. Progresso, porque também está intimamente ligado. Só que nós temos que entender uma coisa. Não está tratando de justiça dos homens. Porque o que vocês conhecem por justiça aqui não é justiça, é defesa do direito. Aqui está falando da ética, do ser justo. Não está tratando de poder humano, poder do ego, poder político, poder não sei mais o que, nada disso. É o poder do espírito sobre a matéria. Poder da consciência e espírito sobre
a personalidade, sobre a matéria, sobre o mundo material. Quando se fala de progresso, também nós temos uma ideia errada, que achamos que é só progresso material. Não. Aqui, progresso se trata da própria evolução, que depende do progresso material, cultural, intelectual e tudo mais. Então, progresso aqui tem uma amplitude muito grande, né? Insere todo o contexto daquilo que precisa progredir. Então, o número 8 é isso. Ele é o número do dinheiro. O dinheiro é a consequência natural do trabalho com justiça, impulsionando o progresso. Eu tenho o livro de numerologia aqui, onde está escrito literalmente que o número 8 é o número materialista. Isso é uma heresia. Uma heresia. Não há involução. Como é que pode, você já passou do número 7, e esses mesmos numerólogos consideram o número 7 como número espiritual, aí o número 8, que vem depois e acima, volta a ser materialista? Não faz sentido. Então, o número 8, Jane, para você entender, é um número que equilibra o poder pela justiça, pela justa medida. E esta justa medida é a consciência ética, o ser a imagem, a semelhança do Criador. A imagem é 6, a semelhança é 8. A imagem é a imagem biológica, o corpo. A semelhança é o que está dentro do corpo, que é semelhante ao Criador. A mônada, consciência. Então, o número 8 é isso. Difícil de entender ele? É, porque nós temos conceitos equivocados a respeito dele. É um número de grande responsabilidade. Quem o tem, que se cuide, fazendo mau uso. Tá? E o número 9 é um número da culminância do processo da evolução, o número da sabedoria, da iluminação espiritual. Então, para alcançar a sabedoria, você tem que se tornar justo e ético. Então, justiça, amor e caridade. 8 e 9. É o plano evolutivo. Bom, depois nós temos 11 e 22 também, que nós consideramos aqui. Esses dois números, eu considero como dois números regenerativos. As pessoas que têm esses números no seu mapa têm um comprometimento regenerativo, um comprometimento de trabalhar pela regeneração da humanidade, do ser humano. E se nós prestarmos bem atenção, tanto o 11 quanto o 22 sempre remetem a essas ações altruístas, de querer salvar a humanidade, regenerar a humanidade, conduzir, liderar para o bem e para o progresso. Então, são os dois números que estão acima da escala, e quem tem eles vem com esse comprometimento de serem regeneradores. Né? Número 11 e número 22. Então, essa é mais ou menos a brincadeira dos números. Nós podemos fazer várias analogias para entender os números, mas me parece que essa ideia dá mais ou menos uma perspectiva para vocês. Ou não.